Rapaziada, e o trem não tá bonito pro lado do Bruno Henrique não, hein? Aquele problema dele da carteira de motorista lá, que estão averiguando pra ver se é falso ou não, tá rendendo pra ele. O Bruno Henrique pode até ser preso, hein? Vou mostrar pra vocês um vídeo da época pra vocês relembrarem o caso. O atacante Bruno Henrique do Flamengo foi parado numa blitz da Lei Seca na Barra da Tijuca essa madrugada, na Avenida Lúcio Costa com Ayrton Senna. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e acabou sendo levado para a delegacia porque, segundo os fiscais, apresentou uma carteira de habilitação de São Paulo que não é registrada no Infoseg, o Banco de Dados de Segurança Pública. A polícia abriu um inquérito para investigar se o documento é falso. Bruno Henrique foi multado, prestou depoimento e acabou sendo liberado. A carteira foi encaminhada para perícia. Nós não conseguimos contato com o jogador. Bruno Henrique pode ser preso por até 6 anos caso seja condenado por falsidade ideológica. De acordo com a Band, o atleta está sendo investigado na justiça e pode pegar até 6 anos de prisão caso seja condenado. Segundo informações do programa Brasil Urgente, a investigação em cima do atacante é por falsidade ideológica, além de uso de documento falso. Essa investigação já dura cerca de 4 anos e o caso agora foi intensificado na justiça. Ainda de acordo com a apuração da Band, existe uma suspeita que a CNH do Bruno Henrique seja falsa. Em 2020, o jogador foi parado em uma blitz da Lei Seca no Rio de Janeiro e se recusou a fazer o teste do bafômetro. As provas de uma eventual fraude foram colhidas e encaminhadas ao Detran de São Paulo, local que o jogador disse ter tirado o documento. A suspeita ficou grande por um motivo. O período em que o atacante do Flamengo diz ter realizado os exames teóricos e também práticos na Autoescola de São Paulo, ele estava em pré-temporada com o Flamengo no Ninho do Urubu. Pois é, galera, e agora, hein? Será que vai acontecer com o nosso Bruno Henrique? O que você acha? Rapaz, ele tá enrolado, hein? Não dá pra tapar o sol com a peneira. A participação do Flamengo na Libertadores até agora é extremamente frustrante. Melancólica até, eu diria. Estamos com 4 pontos. Mas jogando esse futebolzinho aí, principalmente esse futebolzinho mequetrefe do segundo tempo, e até mesmo do primeiro, mas sem conseguir botar a bola para dentro da rede. No primeiro tempo até o Flamengo criou muita coisa, mas chega na hora H, não bota a bola para dentro da rede, meu amigo. Olha, não vamos longe não. Não adianta se iludir. Jogando da maneira que está jogando, não vai a lugar nenhum. Repito, exceção feita ao Fla-Flu de 2-0, o Flamengo não encheu os olhos de ninguém. Os 2 jogos na Libertadores, cara, são uma decepção. O Renato Maurício Prado, ele é muito crítico sempre do Flamengo, né? Ele lembra sempre do Jorge Jesus, nunca esquece. Vamos ver mais aqui um pouco. Quando pegar um Palmeiras, quando pegar um Atlético Mineiro, quando pegar um argentino mais encorpado, mais ajeitado, esse ano não tem a boca, como é que vai se comportar o Flamengo? E é isso que eu quero ver, o time do técnico Tite sendo levado à prova, levado ao limite, porque os 2 adversários até agora foram frágeis. Empate e uma vitória que deixa muito a desejar, como ao que parece deixou também a do São Paulo aí no Morumbi, meu caro Pedro. Sem dúvida é um time mais coeso, é um time mais equilibrado, é um time, eu diria, mais eficiente, mas eu tenho visto muita gente reclamando do torcedor do Flamengo e dizendo que o torcedor do Flamengo não pode reclamar das atuações do rubro-negro carioca em dados momentos, em algumas situações, em algumas partidas e algumas competições. O Viga tá butina também. Olha, tem o João Guilherme também criticando. Para um adversário fraco, como é o Palestino, o Flamengo deixou a desejar realmente no segundo tempo. No primeiro tempo, dominou inteiramente. Mas falta mais gols, né? Aliás, essa é a característica do time do Tite. Sempre foi assim. Poucas vezes você viu em clubes, seleção brasileira ele até teve goleadas, mas poucas vezes você viu em clubes o time do Tite dar goleada. Aquele Corinthians que ganhou tudo era um Corinthians com menos talento do que esse Flamengo, mas era um Corinthians com a mesma cara. Era um time muito competitivo, muito forte na marcação, difícil de levar gol, que vencia os jogos, mas vencia com uma margem pequena, vencia por 1-0, 2-0. E esse Flamengo do Tite, que é muito talentoso, eu acho que é o time mais talentoso que ele tem até hoje em mãos para trabalhar no futebol
Brasileiro de Clubes, ele nunca teve um elenco com tantas opções como esse. Mas num clube como o Flamengo, que sempre teve a tradição de times ofensivos, mesmo quando o Flamengo tinha times ruins, e o Flamengo teve alguns times ruins, mas esses times ruins eram times raçudos e que jogavam para frente. O Flamengo sempre foi um time que jogou para frente e que buscou o jogo. O Tite decepcionou a torcida do Flamengo, e não foi por causa do desempenho do jogo contra o fraco palestino, mas por algo bem pior. O Flamengo amassou o fraco palestino no primeiro tempo e terminou com 73% de posse de bola, mas perdeu um caminhão de gols. Dava para sair da primeira etapa com uns 3-0 fácil. Mas saiu com 1-0 chorado, com o gol do Pedro, que é muito craque. O que chamou a atenção foi a entrevista pós-jogo do Tite, que deixou claro que o Flamengo vai ter que abrir mão de competição em 2024. Segundo ele, é impossível ganhar Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil no mesmo ano. E aí, vocês concordam com o Tite? Sim, o Flamengo venceu o Palestino dentro de casa, no Maracanã lotado, não fez mais do que obrigação. A verdade é essa. O Palestino, para mim, é o pior time do grupo do Flamengo na Libertadores da América. O Flamengo deveria ter feito um placar mais elástico. E quando eu falo deveria, é levando em consideração o nível técnico dos dois times. O Flamengo é amplamente melhor do que o Palestino. E também levando em consideração a disputa na fase de grupos. Porque, repito, saldo de gols será extremamente importante para o Flamengo nessa fase de grupos da Libertadores. O Flamengo tem que passar em primeiro, já pensando futuramente decidir as decisões de mata-mata da Libertadores dentro de casa, o segundo jogo sendo dentro de casa. Dito isso, esse jogo aí o Flamengo deveria ter feito sim um placar mais elástico. Na minha opinião, não jogou tão bem. Acho que o Tite foi o Tite na essência, um Tite totalmente pragmático. A gente pôde ver isso na alteração mesmo, quando ele tira o De La Cruz. Nem acho que o problema é tirar De La Cruz, o problema é quem ele coloca no lugar do De La Cruz. Porque a partir do momento que ele coloca o Alan, na minha opinião, ele está mostrando ali que ele está satisfeito com o que ele está vendo dentro de campo. Ele poderia ter botado um jogador mais ofensivo, talvez o Matheus Gonçalves, ou até mesmo o Vitor Hugo, poderia ter feito isso, mas não, ele foi e colocou o Alan, mostrando que o Tite está sendo o Tite ali no Flamengo. O que eu acho é o seguinte, tem algum problema o Tite ser assim? Eu não vejo problema, ele vai vencer, ele não vai dar espetáculo, mas acho que ele precisa entender o que é o Flamengo, como a torcida do Flamengo gosta que o time atue. Eu acho que ele poderia ser mais ofensivo. Se ele fosse mais ofensivo, talvez o Flamengo poderia ter feito um placar mais elástico dentro de casa, e era isso que todo mundo imaginava. Vamos falar do Flamengo, o Flamengo que fez aquele jogo Flamengo do Tite, né? Não sofre gols, sofreu alguns sustos em alguns momentos, mas mais uma vez passou em branco a defesa, né? Uma defesa diferente dos Léos, Léo Pereira e Léo Ortiz. E vejam só, depois do Pedro fazer um primeiro gol maravilhoso, cara, é que esse time é osso, viu? Porque aí do meio pra frente você tem Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, aí você tem o Everton Cebolinha, o Luiz Araújo e o Pedro. Começou como titular, mas depois entraram outros atletas, o próprio Bruno Henrique entrou no segundo tempo, então, cara, vai ser embaçado jogar contra esse Flamengo, que embora tenha empatado na estreia contra o Milionários por 1-1, com um jogador a mais, desde os 18 minutos do segundo tempo, a gente não esperava isso, veio pro Maracanã e conseguiu resolver a parada. O Ayrton Lucas chuta, é pênalti, o cara estende o braço, a bola sobra pro Pedro, ele dá um chapeuzinho no goleiro, mas assim, ele dá um lençolzinho no goleiro, né? O suficiente para pentear o cabelo do goleiro e de cabeça empurra pro fundo da rede. Golaço, depois ele fez mais um gol que ele estava impedido. O Pedro de arrancar. O Pedro tá jogando muita bola, tá? Para quem não tá acompanhando, o Pedro tá jogando muita bola. Vai voltar para a seleção rapidinho pelo que ele tá fazendo no Flamengo. E aí vem o segundo tempo, os caras do Palestino do Chile, né? Se soltaram em alguns momentos e tudo mais. O Rossi teve que fazer algumas defesas, levaram algum certo perigo. E aí vem o gol do Léo Ortiz. Estreando pelo Flamengo, cara, esse zagueiro, tem muita admiração por ele, por tudo que ele fez no Bragantino, pela volta por cima que ele deu na carreira, acompanhei muito o surgimento dele no Inter e, cara, ele tomou muita pancada. Hoje o cara é camisa 3 do Flamengo e postulante aí a voltar para a seleção, já foi chamado pelo técnico Tite, então o Tite, né, que pediu a contratação dele, tem uma cobrança de escanteio pelo lado direito, cara, ele antecipa e chuta, né? Para quem não viu o gol, né, não foi de cabeça, não foi uma bola aérea, ele já tinha quase feito um gol de cabeça no primeiro tempo, e aí ele vem e dá uma casquinha assim, né, com a perna direita, um voleio meio com a perna no chão assim, né, e aí bota no cantinho e acaba fazendo o 2-0. Muito legal o Léo Ortiz fazendo esse gol, e o Flamengo
passou sem tomar gol, venceu em casa, tá com 4 pontos, é líder momentâneo porque tem jogo ainda do grupo na quinta-feira. Pessoal, o pessoal bateu bem no Tite aí por a vitória de apenas 2-0, né? É igual eu falei no vídeo anterior, pra mim, eu não gostei do segundo tempo, não. O segundo tempo muito, muito ruim, mas péssimo, né? O time tem lastro ainda pra melhorar muito. E esse time, quando der liga, eu acho que vai ser embaçado ganhar do Flamengo. Vai ser fácil, não, porque a defesa nossa é boa. Ontem deu uns percalçozinhos, talvez pelo Léo Ortiz ter entrado, recente, ainda chegou a 30 dias no clube. Mas na frente nós temos muito talento, tá, para resolver vários jogos. Agora falta também colocar a bola dentro do gol, porque no primeiro tempo dava para sair 4-0 tranquilamente. Aí no final do jogo a gente fica um pouco nervoso, reclama. Depois você vai analisar melhor. Eu acho que o time tem como melhorar bastante. Falta o Tite entender um pouco do Flamengo e colocar o time mais pra frente um pouco, soltar mais as rédeas do time. Talvez ele vai fazer isso mais pra frente, né? Melhorar na parte física, que o time caiu demais. Valeu, galera, deixe seu joinha e se inscreva no canal. Até a próxima.